Eu enviei um texto, já que me pediu um texto para disponibilizar para todos vocês. Eu vou ler um texto, mas não é o mesmo texto. Eu reduzi esse texto que foi disponibilizado e acho melhor ler porque, na medida que eu faço essa leitura, eu vou alternando e fazendo alguns comentários adicionais. É um texto pequeno. Tá? Bom, desde 2001, Fulvia Rosenberg, socióloga, acho que alguns conhecem, recentemente falecida, baseada em dados quantitativos da PNAD, registrou que o hiato de gênero no sistema educacional formal brasileiro foi invertido nestes últimos anos em favor das mulheres. O que significa isso? Os números referentes à média de anos de estudos em diferentes faixas de idade, taxas de distorção séria-idade, sucesso e desempenho escolar e acesso aos cursos de graduação e pós-graduação desenham uma pirâmide social no sistema educacional brasileiro que é diferente dessa pirâmide das desigualdades sociais globais no Brasil, quando pensamos neste hiato de gênero e nas desigualdades raciais. Esta é uma espécie de pirâmide um pouco mais simples dessas desigualdades raciais e baseadas em sexo no Brasil. Quando você pensa a sociedade brasileira como um todo, é essa pirâmide que nós temos quando a gente segrega por cor e sexo. Alceu Ferraro, pesquisador da USP, ao analisar microdados do censo de 2000, na perspectiva de raça e classe social, observou que a manutenção de uma diferença de quase 2 anos de estudo apresentada pela população negra em relação à branca indica que a inversão ou reversão do hiato de gênero, no que se refere ao desempenho e progressão escolar, ocorre tanto na população branca quanto na negra. Porém, esta reversão ocorre antes para a população de mulheres negras na faixa etária de 40 a 49 anos do que para a população de mulheres brancas na faixa etária de 30 a 39 anos. Tanto Rosenberg como Alceu Ferraro assinalam que são os homens, em comparação com as mulheres, que enfrentam estes problemas no sistema escolar formal. Porém, especificam que seriam os homens pretos e pardos que, por sua vez, estariam em pior situação neste sistema escolar. Pode passar. Só para lembrar que esse e os outros 2 gráficos são retirados do trabalho do Alceu e da Fulvia. Aqui a gente pode observar um pouco da defasagem. Embora os homens negros estejam lá em cima, a gente tem que ler esse gráfico. Eles são os homens que não conseguem sair da escola. Você pode passar, por favor? Mais um. Essas são as taxas de distorção séria-idade no ensino médio, tá? Em termos de distorção, ou seja, homens negros com maior idade estão muitas vezes em séries atrasadas. Pode passar, por favor. Essa é a última tabela. Essas 3 tabelas só para a gente localizar como é que está o sistema escolar brasileiro em termos de pirâmide. A distribuição de estudantes por raça e sexo segundo nível de ensino. Então, quando a gente vai avançando no sistema escolar, você vê que o número, em termos de representação, é menor para homens negros com relação a mulheres negras, muito menor com relação aos homens brancos e às mulheres brancas. Obrigado. A grande contribuição destes 2 pesquisadores foi apontar para a especificidade do sistema escolar brasileiro no que tange ao modo como as hierarquias sociais, em termos de sexo e raça,
são tecidas politicamente nos espaços escolares e educacionais. O que eu quero dizer é o seguinte: aquela primeira pirâmide não tem correspondência com o que está acontecendo no sistema escolar brasileiro. Então, ela não se repete no sistema. Isso nos leva a fazer, de início, três inferências. Primeiro, o sistema escolar é autônomo. O sistema escolar como um todo tem uma autonomia em termos de funcionamento. Então ele precisa, vou fazer uma brincadeira, a gente ainda precisa de sociologia da educação, a gente ainda precisa de antropologia da educação, a gente ainda precisa de pesquisa específica para a educação. Então as linhas de pesquisa das universidades, elas precisam ter linhas de pesquisas para o sistema educacional brasileiro. O segundo, geralmente a gente tende a explicar o fracasso e o sucesso escolar por motivos que estão fora do sistema escolar. Isso nos garante duas coisas. A gente se exime da atuação direta nesses processos, correto? Ou seja, o problema não é nosso. E o segundo, o problema está fora. E a gente, nesse sentido, acaba dizendo que dentro da escola não existe lógica, não existe processos autônomos de explicação do seu funcionamento. Um sistema escolar complexo como o brasileiro, ele pode ser explicado estudando, vou simplificar, ele pode ser explicado estudando qualquer lugar fora da escola. Já que a escola não se explica por si mesma, a gente pode fazer pesquisa num bar. A lógica é essa. Esses autores estão quebrando esse paradigma, que é muito comum, às vezes, quando você conversa com alguns colegas das humanas que não pesquisam sistema escolar e que se acham em condições de falar, não, mas o problema é porque a sociedade brasileira é desigual. Não é. A gente está vendo isso com esses dados iniciais. Mas por que eu trouxe essa discussão inicial? Ao lado deles, as pesquisas de Marília Pinto de Carvalho, com base em pesquisa qualitativa e observações diretas de práticas escolares cotidianas, identificaram processos e práticas sociais que ajudaram a entender por que estes homens negros têm ocupado os piores índices de desempenho escolar. Carvalho apontou para as melhores condições de acesso, permanência e sucesso no sistema educacional do conjunto de mulheres quando comparado ao conjunto de homens. Porém, ela foi além. Ela identificou um conjunto de estereótipos que são transferidos aos alunos negros do sexo masculino que acabam, cito Marília de Carvalho, sendo transformados em potenciais suspeitos de toda a indisciplina. O que ela está discutindo é o seguinte: ela está trazendo um debate sobre como a avaliação, o modo como esses meninos são vistos e o modo como esses estereótipos atuam diretamente no modo como esses meninos se comportam em termos de desempenho, de prática e de performance escolar no nosso sistema. Cito Carvalho novamente. Na escola, a heteroclassificação de raça seria influenciada pela existência ou não de problemas escolares, disciplinares ou de aprendizagem, considerados como parte constituinte do status da criança, com uma nítida articulação entre pertencimento à raça negra, masculinidade e dificuldades na escola. Ela assinalou um conjunto de estereótipos mobilizados nas relações escolares, usados para avaliar as crianças e associar um tipo de masculinidade negra e o baixo desempenho na aprendizagem. Estas pesquisas de Alceu Ferraro, Fulvia Rosenberg e Marília de Pinto de Carvalho fazem com que precisemos discutir como diferentes meninos negros e homens negros, entre aspas, se constroem e são socialmente socializados. Parece pleonasmo, socialmente socializado, mas esse socialmente socializado significa atribuir um poder muito maior ao processo de socialização do que geralmente a gente discute. Ele é fundamental. Não existe nada antes da socialização.
Não existe fenótipo antes da socialização, não existe raça antes da socialização. Isso é um processo complexo. E construídos como meninos negros e homens negros também nas experiências vividas na escola. Ainda resta discutir o peso da instituição escolar nestas construções de masculinidade de aluno, criança e jovem negro e seu desempenho no sistema escolar. Quero fazer umas perguntas. Quais são os elementos simbólicos e materiais que constroem um indivíduo como homem e negro, associando-o muitas vezes às práticas e ações negativizadas e subalternizadas em diferentes espaços e contextos de relações sociais? Outra pergunta: como podemos construir um vocabulário, um discurso e narrativas analíticas que nos possibilitem desvendar experiências, relações e processos sociais amplos, como esses que vivemos na escola, que nos levem a compreender estas masculinidades negras? De que homens negros estamos falando? Nos debates hoje sobre masculinidades, você precisa citar a australiana, a socióloga australiana, que esteve aqui no Brasil, chamada Hayley Connell, que é uma socióloga trans também. Ela é bastante citada. O modelo que ela nos trouxe, que é um modelo super citado, você vai encontrar as seguintes ideias. Ela diz o seguinte: o que são masculinidades? Processos de configuração da prática de gênero. O que é isso? Significa que masculinidade não é sinônimo de homem. Significa que masculinidade não é sinônimo de grupo de pessoas. Masculinidade é processo, tal qual feminilidade. Elas não estão dadas, a gente constrói. Masculinidades, também para Connell, são lugares de privilégio. Significa dizer o seguinte: faça o que você fizer. Homem tem privilégio por ser homem. Eu concordo, mas a gente pode discutir um pouco mais para frente isso. Ela tem um modelo que depois a gente vai discutir, se vocês quiserem. Ela diz o seguinte: olha, nós temos dois tipos de masculinidade no mundo. Ela fala no mundo. Nós temos as hegemônicas, né? Ou seja, onde ser branco, heterossexual, rico, ocidental e protestante ou cristão são suas marcas mais visíveis, e nós temos as marginalizadas ou subordinadas, aquelas que são identificáveis entre negros, gays, pobres, não brancos, transgêneros, etc. O que não é hegemônico é marginalizado. Qual é o problema com essa análise? E aí a gente começa a falar de socialização. É que elas reduzem tudo aquilo que não é hegemônico, em termos de suas subjetividades, ao lugar subordinado. Em outras palavras, elas fazem com que a gente veja tudo aquilo que não está associado à normatividade, a um status e a uma ontologia subordinada. Isso é um problema de análise. Minha crítica. Em outras palavras, estas análises, vou usar uma expressão um pouco forte, têm traficado uma imagem subterrânea de masculinidade negra fixada que registra um eu racial integrante das camadas populares, super heterossexual, pouco afetuoso, legitimamente macho, oposto a qualquer feminilidade e marcado pela fisicalidade corporal. Muitas vezes, masculinidades negras aparecem como processos de gênero que mobilizam privilégios subordinados, pois são percebidos muitas vezes pela falta material e pela exacerbação de elementos sociais precários, pela vivência de empoderamentos escassos, vulnerabilidades emocionais e suscetibilidades psicológicas. Eu estou citando um conjunto de trabalhos que têm olhado o modo como homens negros, meninos negros se transformam, são construídos, são identificados como homens negros e meninos negros nessa chave. Veja que eu estou falando de uma chave da não potência, do sofrimento, do não poder.
da subordinação, da marginalização. Eu não estou dizendo que esse diagnóstico não é um diagnóstico que tem correspondência com a realidade. Tem. O que eu estou dizendo é que no campo da análise isso é complicado, porque na análise a gente faz a crítica, suplanta o senso comum e não reproduz. A gente precisa confrontar o senso comum. Eu pesquiso meninos negros de classe média em Belém, eu sou do Pará. Estou aqui desde 2010. E o que eu vi entre esses meninos negros de classe média numa escola de classe média não tem nada a ver com esse diagnóstico. O que eu vi foi que esse diagnóstico gira em torno desses meninos com uma força muito grande. Porque, de fato, eles vivem exatamente isso. Se demanda desses meninos que eles cumpram esses traços de comportamento, traços de subjetividade, e eles não cumprem. São meninos que estudaram inglês e francês e alemão desde cedo, meninos que têm uma relação com o processo de escolarização e de trabalho intelectual muito positivo, que têm eu diria, um background, um apoio familiar muito positivo, com pais e mães profissionais liberais, educados, professores universitários. Só que quando chega na escola, o menino diz para mim assim: eu chego na escola, a minha primeira experiência são os meus colegas me criticarem porque eu cheguei de carro com meu pai. Os meus colegas me criticarem porque eu falo inglês. Os meus colegas não entenderem por que eu fico irritado porque eu tiro 8 na prova. Então, estou contando esse caso rapidinho para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu estou querendo provocar que a gente saia dessa chave do sofrimento para pensar homens negros. Deste modo, ao tratarmos de masculinidades negras, penso ser necessário fazer algumas outras perguntas em torno deste modelo teórico. Por que as masculinidades negras são lidas a partir da noção de masculinidade hegemônica, como símbolo de poder patriarcal, e não como processos heterogêneos, elaborados com alguma autonomia? Por que as masculinidades negras têm sido reduzidas ontologicamente a essa experiência de subordinação política? Elas vivenciam, elas mobilizam privilégios? Mobilizam. Mas como eu assinalei, que privilégios são estes que essas masculinidades negras compartilham e mobilizam? O privilégio, falar que o sujeito tem privilégio, não bate com esse processo de saída dos espaços escolares, dos espaços de empoderamento. Eu estou começando a duvidar disso. Para fazer essa crítica, eu tenho buscado construir uma leitura sobre masculinidades negras em uma perspectiva de análise que busque a tensão, a ambivalência e o conflito, separando os estereótipos que perambulam sobre sujeitos reais e sobre suas práticas concretas dos próprios sujeitos e de suas práticas próprias, abrindo espaço para que os diferentes homens negros explorem os discursos disponíveis para falar sobre suas experiências como experiências multifacetadas, polissêmicas e dissonantes. Para isso, eu tenho dialogado muito com uma feminista americana chamada Bell Hooks, que desde 1985 tem escrito muito sobre homens negros. E eu acho que uma das coisas interessantes é que ela construiu uma espécie de escola. Nos Estados Unidos existem homens que se chamam de homens negros feministas, que têm mobilizado o que as feministas negras, como Bell Hooks, Patricia Collins, Kimberly Crenshaw, têm escrito para fazer a crítica ao modo como homens negros estão sendo socializados lá. E aí eu estou tentando ver o que é que eles nos ajudam para pensar o Brasil. Dentre os vários textos que Bell Hooks tem escrito, eu vou destacar o último livro dela, chamado, uma tradução direta seria assim: Nós Somos Legais, o nome do livro, e um livro de 2004. Nesse livro, ela começa a pensar sobre socialização. Ela quer discutir por que é que homens negros nos Estados Unidos estão saindo da escola, estão morrendo, são os homens que estão encarcerados, mas por que é que são esses homens que estão só esses homens que estão aparecendo na análise e não os homens negros de classe média
que estudam, não os homens negros de camelos populares, cujas famílias valorizam a educação, que estimulam, homens negros que precisam aprender a lidar com um conjunto de estereótipos dessa primeira chave de práticas, mas que não vivem essa vida. Por que a gente não tem discutido isso? E aí, ela se propõe a falar de uma coisa que ela chama de anti-intelectualismo. Essa palavra é interessante. É a tradução que eu fiz do termo, de uma expressão que ela usa em inglês. Mas por que é que nós temos nos Estados Unidos, e acho que nós temos no Brasil, mensagens difusas, descontínuas, intermitentes, que estão dizendo para a gente que tem um grupo que não se associa com o trabalho intelectual? Nós sabemos, nós podemos fazer uma discussão sobre de onde vem isso. Uma rápida discussão seria, numa sociedade como a nossa, em que nós somos herdeiros de um sistema escravocrata, trabalho intelectual não era coisa de determinados grupos. Trabalho manual, sim. Quando ela vai discutir o anti-intelectualismo, ela vai falar que ele envolve dois elementos intimamente associados. E veja, ela está falando de um conjunto de ideias que temos todos sobre o trabalho intelectual e determinado grupo, que ela está dizendo que são os homens negros. O primeiro aspecto do anti-intelectualismo é um recorrente distanciamento entre maneiras normativas de ser homem negro das práticas de constituição de self, ou seja, do eu, pautadas na intelectualização e no trabalho reflexivo como qualidade socialmente valorizada. O que ela está dizendo? O trabalho intelectual, ele, entre homens negros e sobre homens negros, é associado ao feminino. Então significa o seguinte: por que eu preciso estudar? Isso não é coisa para mim. O que ela está criticando é o seguinte: por que é que a gente tem reproduzido isso quando ao mesmo tempo nós não temos, aliás, nós temos que assumir que o sistema não tem ajudado esses homens a construir o trabalho de valorização. Nós vimos aqui, os homens negros estão sempre... Eu demorei para entender o debate da Fúvia, que é o seguinte: ela não está dizendo que homens negros têm pior performance e desempenho, ela está dizendo que eles estão saindo da escola. É isso que está acontecendo no Brasil. Mas a Bell Hooks faz o seguinte: ela vai um pouquinho além, ela dizendo assim, tem um tipo de socialização, porque a socialização é difusa, vou usar uma palavra, ela é heterocrônica, ela não acontece do mesmo modo entre as pessoas. Tá? Porque é que ela tem instilado um tipo de imagem entre homens negros, tá, que tem construído entre eles... Eu acho que entre muitos homens negros se subscreve isso também. Mas entre meninos negros tem existido imputação do que ela está chamando disso, um trabalho de desvalorização do trabalho intelectual. Nós somos levados... Gente, vou fazer agora um relato de primeira pessoa. Estou terminando também. Quando eu estava no ensino médio, fazendo o primeiro ano, um professor me sugeriu me dar uma bolsa de estudos para estudar numa escola particular. Só que ele falou que eu só iria ganhar se eu fosse jogar vôlei. E se eu fosse jogar vôlei, não precisaria estudar muito. Porque se eu não passasse numa universidade pública, essa escola também me ajudaria a conseguir uma bolsa numa universidade particular. Então eu não precisava estudar muito, eu precisava jogar vôlei. É uma experiência particular, não sei se dá para generalizar, mas o que eu tenho observado é isso. Existe uma espécie de imputação, não sei se é a palavra, entre homens negros de que o trabalho intelectual não é o trabalho mais importante que ele precisa desenvolver. Aí eu retomo a fala dos colegas anteriores. Tem outros trabalhos mais importantes para você desenvolver. Você pode fazer outras coisas. Não precisa estudar muito.
Por que é que na Universidade de São Paulo as pessoas ainda se assustam quando eu entro nas monitorias da disciplina, sento lá, porque eu vou fazer sempre isso, porque é o jeito que eu vou fazer o que eu posso fazer. Sento, o professor entra, e aí começa a dar aula, e aí me apresenta como monitor. Meus colegas da educação ainda se assustam. E não adianta dizer que não se assustam, porque não escondem, né? Eu estou no lugar que é deles, não estou no meu lugar, entre aspas. Tá? Para terminar, quero citar um autor muito importante chamado Guerreiro Ramos, um sociólogo negro que era tão bom que foi embora do Brasil. Ele dizia o seguinte, ele dizia que nós temos na sociologia brasileira uma oposição entre o negro vida e o negro tema. E ele tem argumentado que os dois estavam sendo confundidos. Ele está falando na década de 60, 70. Ele está falando na década de 60. O negro tema e o negro vida. E ele tem dito que essas coisas têm se confundido. O que tem aparecido no nosso debate é muito mais o negro tema do que o negro vida. Por quê? Porque eu acho que quando ele nos provoca e diz assim: homens negros como outros sujeitos da sociedade são instáveis, são múltiplos, são contraditórios, são multifacetados, são paradoxais. E a gente, no negro tema, isso não aparece. Ele pode aparecer. Para terminar, acho que nós temos um trabalho no sistema escolar, como quem está trabalhando nele, que são dois. Um, suplantar a prática. Essa prática que tem articulado, porque estamos numa sociedade muito desigual, uma sociedade muito racista, muito sexista, muito homofóbica, determinados estereótipos. Eu não estou dizendo... O que eu estou querendo dizer é que esses estereótipos estão em todos nós, eles estão aqui na nossa cabeça circulando. Tá? Faz parte da própria estrutura. A estrutura trabalha com estereótipo, assim que ela mobiliza os nossos preconceitos. Mas acho que a gente tem um segundo trabalho, que é fazer o trabalho da análise. É o trabalho de crítica da prática, é o trabalho de como a gente tem trabalhado com essas masculinidades, ou seja, o modo como a gente espera como que um homem seja homem e como um homem negro seja homem negro. É isso, obrigado.